começando agora o pós-jogo de Bragantino 1, Flamengo 2. Grande vitória do Flamengo do Felipe Luiz. Uma vitória absolutamente espetacular e eu concordo totalmente com você. Essa é uma vitória que, se o Flamengo for campeão brasileiro no final da temporada, com certeza essa vitória vai estar lá com cara de vitória de campeão. Um Flamengo que não fez um bom primeiro tempo muito equilibrado entre Flamengo e Bragantino. Um Flamengo que no primeiro tempo teve muitas dificuldades para criar oportunidade. Um Flamengo que errou demais a saída de bola no primeiro tempo. Mas vamos para o segundo tempo e o Flamengo toma provavelmente o gol mais idiota que ele tomou nesse Campeonato Brasileiro, com 12 segundos de jogo. Eu acho que se você não viu a minha reação, provavelmente você voltará e verá. E eu fiquei completamente fora de mim, revoltada. E eu não tiro nada do que eu disse, eu quero deixar isso bem claro aqui. O Flamengo tomou aquele gol e, ao que parece, aquele gol fez o Flamengo acordar para o jogo. Essa que é a verdade. O gol idiota que o Flamengo tomou do Bragantino com incríveis 12 segundos de segundo tempo mudou totalmente a cara da partida, mudou totalmente o espírito do Flamengo no jogo. O Flamengo saiu atrás com 12 segundos de segundo tempo e eu acho que todo mundo, assim como eu, ficou completamente revoltado pelo gol que o Flamengo tomou. Um gol completamente estúpido de um time que quer ser campeão, não pode tomar. Total falta de concentração. Porém, após esse gol, o que a gente viu nos 40 minutos seguintes, eu posso com certeza falar isso depois dos 5 minutos para frente, foi o quê? Foi um Flamengo que pressionou o Bragantino o tempo todo nesse segundo tempo, com exceção, obviamente, aos primeiros 5 minutos de jogo. O Flamengo pressionou o Bragantino praticamente o segundo 90%, 95% do segundo tempo inteiro. O time do Bragantino, um Flamengo que realmente, depois que tomou o gol idiota, foi lá e com o objetivo claro, que era virar a partida. O Flamengo não desistiu, o Flamengo conseguiu criar oportunidades. Essa que é a verdade, tanto que a Mayara menciona em algum momento ali mais para a reta final já do jogo, não sei se é aos 38, mais ou menos assim que a Mayara fala, o Flamengo já merece virar a partida, e a realidade é que o Flamengo já merecia mesmo virar a partida. Então, assim, cara, foi uma vitória absurda, uma vitória espetacular. E se você tá aí, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, que vocês vão nos ajudar muito. Se vocês também quiserem mandar um superchat também, a gente agradece. Mas continuando a falar aqui, um segundo tempo absurdo do Flamengo, um segundo tempo que só prova que esse time tem potencial, tem qualidade para ser campeão brasileiro. Só que muitas das vezes parece que o Flamengo precisa tomar um susto para ele acordar para o jogo. Essa que é a verdade. Parece que às vezes esse time precisa tomar um susto para acordar no jogo, e foi o que aconteceu. O Flamengo precisou tomar um gol bobo para poder acordar na partida. Então, assim, cara, que resultado absurdo. Eu já tinha mencionado antes do jogo começar que o importante hoje não era nem o desempenho do Flamengo. O importante hoje era fazer os 3 pontos. Então, eu deixo bem claro aqui que o Flamengo, inclusive, superou as minhas expectativas em relação à atuação. Eu não esperava que o Flamengo fizesse uma boa atuação hoje, em especial no segundo tempo, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Então, posso dizer que o desempenho do Flamengo foi superior ao que eu esperava, e o resultado, cara, resultado absurdo, espetacular, fantástico. É um resultado que aí que você vira e fala que a gente diz aqui, resultado que no confronto direto você nunca pode perder um confronto direto. Essa que é a verdade, você não pode perder um confronto direto, e ainda bem que o Flamengo conseguiu vencer o time do Bragantino. Foi uma vitória espetacular. Eu já vou falar da partida. Só que eu tô aqui muito feliz, muito empolgada com o resultado do Flamengo, de verdade. Eu tô muito, muito feliz com o resultado. Deixa eu... Toma aqui. Não, esse aqui que eu quero. Ah, tá. Eu tô muito feliz e empolgada com o resultado do Flamengo, de verdade. Agora sim, eu vou falar... Esse aqui eu vou poder tirar. Ok. Agora sim eu vou falar, né? Vou avaliar o jogo, né? Vamos começar, agora sim, respirar um pouquinho aqui. Começar a avaliar o jogo, começando pelo primeiro tempo, obviamente. Tantos que a gente viu que o Felipe Luiz só fez 3 substituições, né? Começando, né, no primeiro tempo, o que aconteceu na primeira etapa? Nos primeiros 10 minutos de jogo, assim como aconteceu, por exemplo, no segundo tempo, o Bragantino começa o jogo já pressionando o Flamengo na saída de bola.
Logo no 1 minuto de jogo, o Bragantino pressiona o Flamengo, consegue recuperar a bola do Varela. O Varela cai no chão, perde a posse da bola, o Hurtado finaliza de fora da área, a bola passa, vai para fora. Logo aos 3 minutos, o time do Bragantino sai jogando pelo lado direito. Acho que foi um lançamento do Pedro Henrique, zagueiro do Bragantino. Ele faz um lançamento para o atacante Mosqueira, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. Ele faz o cruzamento e Lucas Barbosa, acho que é isso. O Lucas Barbosa consegue finalizar na segunda trave e chuta para fora. A bola, podemos dizer que a bola passa perto. E o Flamengo ali, logo com 3 minutos, já estava tomando 2 sustos rapidamente. É eles mesmo que vai passar. E logo com 5 minutos de jogo, 3 minutos de jogo, o Flamengo já estava tomando um susto enorme do time do Bragantino. Então, assim, a gente viu o quê? Que logo com 10 minutos de jogo, um Bragantino marcando pressão, um time do Bragantino não deixando o Flamengo respirar, um Flamengo com muita dificuldade para sair jogando, errando na saída de bola, essa que é a verdade. Então, assim, os primeiros 10 minutos foi muito complicado. Tanto que eu mencionei para a Maiara o quê? Que o Flamengo precisava o quê? Respirar, segurar a bola, segurar o ímpeto do time do Bragantino para que o Flamengo não tomasse gol rapidamente nos primeiros minutos do primeiro tempo, porque o Bragantino estava pressionando muito o Flamengo. Então o Flamengo precisava ter um pouco mais de calma nessa saída de bola. Então o Flamengo, a partir dos 10 minutos, o Flamengo começa a entrar no jogo. Essa que é a verdade, o Flamengo começa a entrar no jogo. Mas como é que o Flamengo começa a entrar no jogo? O Flamengo começa a entrar no jogo no momento em que o Flamengo para de errar na saída de bola. Essa que é a verdade. No momento que o Flamengo para de errar na saída de bola, o Flamengo entra no jogo. Aí você vai falar, mas o Flamengo não cria tantas oportunidades assim. Realmente, o Flamengo não criou tantas oportunidades no primeiro tempo. Porém, o Flamengo começa a tomar conta do jogo, começa a ser o dono da partida, ter o ritmo que ele quer colocar na partida. E aí, aos 13 minutos, o Flamengo tem a primeira oportunidade dele no jogo, que é o Flamengo recupera a bola na saída do Bragantino, que também estava sofrendo para fazer a saída de bola, porque o Flamengo estava conseguindo pressionar o time do Bragantino. O Flamengo consegue recuperar a bola, o Bruno Henrique domina, chuta de fora da área, o Cleiton faz a defesa. Isso foi aos 13 minutos. Aos 14 minutos, ainda no rebote, sempre bom destacar isso, o Flamengo recupera a posse da bola, recomeça novamente. O Wesley tenta um cruzamento chute. Algumas estatísticas vão dar chute, outras estatísticas vão dar cruzamento. O Wesley chuta o Cleiton, o Spalma consegue fazer a defesa. Eu, na hora, e a Maiara, acho que a gente ficou até na dúvida de falar assim, o que aconteceu? O jogador do Flamengo conseguiu cabecear, e aí no replay a gente conseguiu perceber o que realmente tinha acontecido, que o Wesley tinha finalizado e o Cleiton tinha feito a defesa. Aos 21 minutos, o Flamengo tem uma cobrança de falta, o Léo Pereira cobra a falta, a bola bate na barreira, passa por cima do gol. E aí vem, o time do Bragantino começa de novo a melhorar um pouco, no jogo como o John, por exemplo, cobra. Bom destacar aqui, o John é muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. O Palmeiras vendeu o John para o Bragantino, muito bom jogador, e não é por acaso que é um dos melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro. Ele sofre uma falta lateral, porque o Wesley perde a bola, e aí o time do Bragantino consegue recuperar a posse da bola, o John é acionado mais à frente, o Wesley acaba cometendo a falta, e aí o John acaba cobrando a falta diretamente, mas não leva tanto perigo assim. Aí, o que eu citei? Os primeiros 10 minutos, foi os 10 minutos onde o Flamengo errou muito na saída de bola, o Bragantino começou a criar. O que acontece nos 10 minutos finais do primeiro tempo? Exatamente a mesma coisa dos 10 minutos do primeiro tempo. O time do Flamengo começa novamente a errar na saída de bola. O Wesley erra umas 2, 3 vezes. Depois tem o Léo Pereira errando também. O Flamengo começa a errar na saída de bola. Nisso que o Flamengo erra na saída de bola, o time do Bragantino consegue recuperar e consegue o quê? Criar oportunidade. Aos 38 minutos do segundo tempo, o John encontra um passe espetacular para o Vinicinho. O atacante do Bragantino domina e chuta cruzado para a sorte do Flamengo. Ninguém na segunda trave do time do Bragantino conseguiu completar para o gol. E aos 41 minutos, em mais uma saída errada do Flamengo, que resulta sendo uma falta muito perigosa na entrada da área. O John cobra uma falta incrível, essa que é a verdade, e o Rossi faz provavelmente a sua maior defesa com a camisa do Flamengo. Ao menos na minha opinião, quero deixar isso bem claro, eu acho essa defesa do Rossi a defesa mais bonita que o Rossi fez com a camisa do Flamengo. É uma defesa assim de cinema. Você vê os detalhes quando a câmera vai se aproximando, que ele consegue fazer a defesa, a bola tá saindo da mão dele
tá fugindo e ele consegue com a pontinha dos dedos tirar a bola da direção do gol e também da trave. Então, assim, é uma defesa simplesmente absurda do Rossi aos 41 minutos, mas isso só acontece por conta de que o Flamengo, nos dois lances, aos 38 e aos 41, resulta sem finalizações perigosas do Bragantino, porque o Flamengo erra na saída de bola. Aí os pontos que eu quero destacar do primeiro tempo. Um Flamengo que errou muito na saída de bola. Não pode errar tanto na saída de bola, porém, um ponto que tem que se destacar. O Flamengo tendo o Varela por aquele lado esquerdo é um problema muito grande. O Varela fica completamente torto, não ajuda o Flamengo na saída de bola, prejudica o lado esquerdo, não consegue chegar ao ataque. Essa que é a verdade. E aí você viu, o Vina entrou, jogou o quê? 20 minutos, mais ou menos, 20 e poucos minutos. Eu vou até buscar depois a quantidade de minutos que o Vina atuou. A diferença do Vina em relação ao Varela daquele lado ali, gente, simplesmente absurdo. Absurdo. E aí isso prova, e essa atuação do Vina hoje, com alguns minutos em campo, a atuação do Vina com alguns minutos em campo contra o Fluminense, prova que eu e a Mayara sempre tivemos uma opinião sobre o Vina. O Vina é muito bom jogador. É uma pena que ele tenha se lesionado tão gravemente. Essa que é a verdade. É uma pena que ele tenha se lesionado tão gravemente, porque o Vina... Não é por acaso que ele teve o sucesso que teve no Palmeiras. Exatamente. O Vina é muito bom jogador. E outro ponto que é bom destacar. O Vina nunca teve uma sequência no Flamengo. Quando ele chegou, o Tite não deu ao Vina uma sequência que ele merecia. Porque quando o Flamengo vai ao mercado buscar o Vina, é porque o Flamengo não estava satisfeito com o Ayrton Lucas. Você vai falar, mas o Felipe Luiz tinha se aposentado. Sim, o Felipe Luiz tinha se aposentado. Mas se o Flamengo foi ao mercado e, na nossa opinião, eu acredito que na maioria da opinião das pessoas, o Ayrton tinha feito um ano antes ruim. Então o Vina vinha para ser o quê? Titular. E o Tite nunca deu uma sequência de jogos para o Vina que ele merecia. E aí o Vina volta agora. Infelizmente o Vina ainda não consegue atuar, como vocês podem ver, nem 45 minutos ainda. Mas você viu a diferença? Você vê a diferença? O Vina tem qualidade com a bola nos pés. Você vê que ele gruda a bola nos pés, ele ultrapassa o adversário, ele dribla o adversário com uma facilidade simplesmente impressionante. A diferença do Flamengo tendo o Vina com alguns minutos em relação ao que o Flamengo teve, sei lá, com 70, 75 minutos, com o Varela, é uma diferença gigantesca. O time do Flamengo consegue, obviamente, jogar com muita mais qualidade, movimentação. Gente, é um negócio assim completamente fora. Então, assim, primeiro tempo o Flamengo teve muita dificuldade para sair jogando, principalmente pelos lados de campo. O Wesley errando muito na saída de campo, errando muito passe, tomando decisão, perdendo duelos. O Varela do outro lado. No primeiro tempo o Flamengo não criou muita oportunidade. Essa é a verdade. O Flamengo criou pouco no primeiro tempo. As oportunidades melhores do Flamengo foi o quê? O time do Bragantino saiu jogando nada. Ou então bola parada. Então, assim, no primeiro tempo eu achei que tanto o Bruno Henrique quanto o Arrascaeta, que são jogadores importantes para esse time funcionar, eles erraram muito no primeiro tempo. Então, assim, o Flamengo no primeiro tempo, se defensivamente eu achei que o Flamengo fez um bom primeiro tempo defensivamente, ofensivamente eu acho que o Flamengo deixou a desejar. E volto a dizer, você fala assim, Mariana, você acabou de criticar o time na saída de bola. Sim, o time na saída de bola é indo para o ataque. Defendendo, eu achei que o Flamengo foi bem, com exceção, da minha opinião, quero deixar isso bem claro, ao Wesley. Eu não achei que o Wesley fez um bom primeiro tempo na marcação ou ao longo do jogo também. Acho que defensivamente o Wesley hoje não foi bem. Agora, indo para o segundo tempo, lembrando que daqui a pouco tem a entrevista do Felipe Luiz, indo para o segundo tempo, aí vem simplesmente o lance que me tirou completamente do sério. Essa que é a verdade. Me tirou completamente do sério o lance do gol do Bragantino com 12 segundos. Igual a Mayara falou, a gente provavelmente, vou até depois de ver, a gente estava de cabeça, provavelmente baixa, escrevendo alguma coisa. Fazendo uma anotação. Eu estava iniciando aqui o tempo, baixei a cabeça para mim poder arrumar o papel aqui. O que acontece? Quando eu levanto a cabeça, já está o jogador do Bragantino frente a frente com o Rossi. Frente a frente com o Rossi. E aí eu quero deixar claro, a falta de concentração, sim. Falta de concentração, mas eu quero deixar bem claro aqui, a falta de concentração é do Varela. Porque o jogador sai do lado do Varela e passa na frente dele. Tá? Não adianta só colocar na conta do sistema defensivo todo, não. O gol do Bragantino tá na conta do Varela. Foi ele que estava desconcentrado.
Foi ele que viu o jogador passar à frente dele, o jogador que estava mais lateralmente passa à frente dele e consegue... Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí você vai falar, mas e o lateral? O cara tá na velocidade. O zagueiro até virar o corpo, chegar não dá tempo. Então assim, o culpado, e essa que é a verdade, o culpado do gol do Bragantino se chama Guilhermo Varela. É bom destacar isso aqui. Aí aos 3 minutos... O time do Bragantino tem mais uma oportunidade. O Bruno, que eu não tô me lembrando o segundo nome do jogador. Não, Bruno não, desculpa, o do Flamengo. No caso, eu até fiz a anotação errada aqui. O Bruno Henrique chuta de fora da área e a bola vai para fora aos 3 minutos. Ali, o Flamengo tem a primeira finalização na segunda etapa. Aí sim, a partir do segundo tempo, a gente pode falar com toda certeza que a partir do segundo tempo o Flamengo consegue o quê? Consegue, a partir dos 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo começa a entrar no jogo, realmente pressionar o time do Bragantino demais no segundo tempo. Aí vem aos 5 minutos, o Rossi faz um belíssimo lançamento, é bom citar aqui, o Rossi faz um belíssimo lançamento. O Bruno aciona o Arrascaeta e o Arrascaeta de frente pro gol. O Arrascaeta chuta e a bola passa perto, cara. Mas foi uma ótima oportunidade que o De Arrascaeta perdeu. Essa que é a verdade. A oportunidade que o De Arrascaeta perdeu foi muito boa. Que foi aos 5 minutos. Ele estava livre de frente pro gol e chutou para fora. Aí vem aos 9 minutos. O Varela faz o cruzamento. O Pedro consegue ajeitar e o Jorginho chuta no meio do gol. O Jorginho dentro da área consegue finalizar, mas acaba finalizando no meio do gol. Aí vem 2 minutos depois, você vê. Aí é uma oportunidade do Bragantino, desculpa. O Lucas Barbosa chuta, mas não foi uma grande oportunidade. Ele chuta, a bola passa por cima do gol. Aos 12 minutos, aí sim, o Bragantino consegue chegar como? Após um bom cruzamento pelo lado esquerdo do Bragantino, setor direito do Flamengo, que o Flamengo, na minha opinião, não marcou bem pelos lados de campo, o Sacha conseguiu cabecear e cabeceou para fora. E ali o Bragantino teve a oportunidade, por exemplo, de fazer 2-0. E o Bragantino perdeu. E, bom, a partir daí o Flamengo tem muito controle de jogo, segue tentando pressionar, mas não consegue criar tanto assim. Dos 12 minutos ao 24. Esses 12 minutos o Flamengo tem a posse da bola, tenta pressionar o time do Bragantino, roda a bola de um lado para o outro, mas não consegue criar. Aí sim, aos 24 minutos, o Everton chuta de fora da área e a bola passa bem perto. Essa é a verdade. Só para deixar claro, provavelmente aqui, gente, o lance do gol aconteceu e eu provavelmente perdi aqui o lance do gol. Então, se eu perdi ou passou aqui na minha lista, me perdoe, então vou citar aqui o lance do gol do Flamengo, que, assim, cara, não me lembro antes do gol do Flamengo. Qual gol? O primeiro. Tá. Bola parada, gente. Bola de... Você vê como é que eu tô... Uma falta lateral... Se eu for sério, eu não fiz a anotação aqui. Numa falta lateral muito bem cobrada pelo De Arrascaeta. A falta foi bem longe. Foi bem longe, por isso eu tô citando. A falta é muito bem cobrada. Se a gente cita aqui, o Arrascaeta precisa cobrar a melhor falta, não sei o quê. O Arrascaeta faz um cruzamento espetacular, rasante, que o Léo Pereira vem correndo lá de trás, pega a impulsão e consegue finalizar, cabecear e consegue marcar o gol de empate. Cara, esse gol de empate foi muito importante, porque o time do Bragantino, ao menos na minha opinião, o time do Bragantino estava já pressionado, um pouco assustado por conta da pressão que o time do Flamengo estava fazendo. Essa que é a verdade, o time do Bragantino estava assustado, o Flamengo consegue empatar e era muito justo o Flamengo empatar naquele momento. Aí vamos o quê? Já vamos mais para os 15 minutos finais. Aí que o Flamengo passou a pressionar o Bragantino, então absurdamente. Aos 33 minutos, o Alan chuta após o Flamengo, por exemplo, roubar a bola. Na saída de bola ali, no meio de campo. Mas, cara, foi uma finalização que se o Alan consegue pegar a direita, ele poderia tentar bater de chapado no canto. Essa era uma boa oportunidade. O Flamengo consegue recuperar a bola, passa a bola de um lado para o outro, vira a bola do outro lado, o Alan consegue finalizar, mas chuta no meio do gol. Aos 34 minutos, o Vina faz uma jogadaça. Cara, o Vina faz 2 jogadaças. O Vina faz uma jogadaça. O Pedro, infelizmente, chuta mal. E o Cleiton acaba fazendo a defesa, mas é uma baita de jogada do Vina. E quando o Pedro, eu acho que tá finalizando, ele já tá meio que caindo. Exatamente, ele já tá meio que caindo. Mas é uma jogada linda, gente. Linda. Essa jogada foi do Vina, não foi? Uma jogadaça. O Vina vai passando por todo mundo. Impressionante o Vina. Aí aos 40 minutos,
vem o gol do Flamengo. O Vina faz mais uma jogadaça. Esse que é bom você tá aqui. Mais uma jogadaça do Vina. O Vina vai vindo do lado esquerdo, vai cortando e vai entrando, vai vindo pro centro. Nisso que ele vai vindo pro centro, ele consegue encontrar o Wallace livre. O Wallace poderia, inclusive, ter finalizado, mas ele toma a melhor decisão, que é passar. Aí você fala assim, você tá falando que é a melhor decisão porque o time marcou o gol. Não! Porque, como ele não finalizou de primeira no momento que ele recebe a bola, o ângulo foi diminuindo. Nisso que o ângulo foi diminuindo, o marcador estava à frente dele. Aí ele consegue encontrar um bom passe pro Wallace, pro Wesley, que ajuda o Wesley ou a pegar de primeira ou a finalizar e chutar. O Wesley consegue, acho que ele finaliza de primeira, o Wesley finaliza, a bola vai no cantinho. Eu não vou mentir que a minha reação e da Maiara provavelmente foi um dos gols que a gente mais comemorou aqui, desde que a gente tem esse canal aqui, ou provavelmente dos últimos meses, Foi tempo real. ou nesse Campeonato Brasileiro. O que a gente comemorou aqui foi absurdo, porque o Flamengo merecia, entendeu? O Flamengo merecia, pelo segundo tempo incrível que o Flamengo... Vamos tirar os 12 primeiros segundos do segundo tempo? Pois é, tira os 12 segundos do segundo tempo do Flamengo. Os outros, o Flamengo fez no segundo tempo de alto nível, um segundo tempo assim, gente, de tirar o chapéu, de impressionar, porque não é, você vai falar assim, mas o Flamengo conseguiu pressionar durante 45 minutos, o Flamengo tem um grande... Nem é. O Flamengo, no momento, tem um monte de desfalques. O Flamengo, no momento, tem jogadores que foi pro seu 4º jogo seguido. E o Flamengo não estava pegando um time que estava disputando para ser rebaixado. Não estava pegando o último colocado, ou o 14º, ou o 15º. Não, o Flamengo estava pegando o que começou a rodada na 3ª colocação, que é quem? O Bragantino. Então, assim, não era qualquer adversário, era um bom time. O Bragantino é um bom time. E eu quero citar uma coisa: o Flamengo conseguiu quebrar a escrita, né? Conseguiu quebrar a escrita e vencer o Bragantino fora de casa. Acho que se a última vez que o Flamengo venceu foi em 1996 ou 1998, foi alguma coisa assim. 96. Acho que é 96, do Flamengo conseguiu vencer o time do Bragantino. Olha quantos anos que o Flamengo não vencia o time do Bragantino. Ainda bem que o Flamengo venceu. Eu estou muito feliz com a vitória do Flamengo, muito empolgada, mas assim, a única coisa que eu deixo um ponto aqui em alerta você não pode tomar um gol estupidamente que você tomou para você acordar no jogo. Não dá para tomar um gol estúpido como você tomou para você ligar o alerta e entender, olha, é um jogo importantíssimo, olha, é um jogo que tem que vencer, olha, é um jogo de confronto direto. Então, assim, deixo bem claro aqui, o Guilherme Varela foi o culpado no gol do Bragantino. Bom, vamos passar aqui rapidamente nos comentários, antes de eu dar a minha opinião. Vamos lá. O Leonardo Pinheiro tinha mandado a mensagem, provavelmente na hora do jogo. O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem inacreditável no gol, provavelmente do Bragantino. O Leonardo Pinheiro mandou, calma, Mariana. A Mariana ficou furiosa. Basicamente isso. A Mariana ficou, eu acho que é bom ter. A Mariana ficou furiosa com o gol. Claro que eu fiquei furiosa. Claro que eu fiquei furiosa. Vocês não ficaram no duelo contra o Bayern de Munique? Vocês não ficaram furiosos com o show de erros do Flamengo? Pois é, cara, não dá. Sério, não dá. Não dá pra tomar gol com 12 segundos do jeito que o Flamengo tomou. O Kleber Castro mandou, o Pedro tá jogando hoje ou ficou no banco? Não, tava jogando. Não, Kleber, o Pedro jogou bem, tá? O Pedro jogou bem, só que muitas vezes vocês analisam o centroavante só pra ver se quantos gols ele faz, se ele finaliza. É sempre bom destacar aqui qual foi a oportunidade que o Flamengo criou pro Pedro. É o melhor... Aquela do Vina. Exatamente. Foi a jogadaça que o Vina faz aos 34 do segundo tempo, que o Pedro chuta, mas já chuta o quê? Caindo. Então, assim, no geral, foi um bom jogo do Pedro, tá? O Pedro ajudou muito o Flamengo na marcação. Se isso era o que o Felipe Luiz queria do Pedro, vocês podem ter certeza que o Felipe Luiz está muito contente com a atuação do Pedro. Eu achei a atuação do Pedro sem a bola hoje uma das melhores atuações dele pelo Flamengo. De novo, sem a bola. Com a bola, ele depende também dos seus companheiros. Pois é. O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem de gol na hora do gol do Flamengo. O Isaac já mandou que vitória sofrida. Olha, mas eu acho que não seria diferente. Eu acho que não seria diferente. Que vitória espetacular, isso sim. O Antônio Carlos Silva mandou e show. Acho que ele quis dizer show do Mengão. Show do Mengão. Vou aqui, antes da entrevista do Felipe Luiz, vou começar a comentar rapidamente a minha análise desse jogo. O Flamengo no primeiro tempo teve muita dificuldade de criar chances de gol no primeiro tempo. O Flamengo teve algumas finalizações, mas acho que a única finalização do Flamengo em direção ao gol foi a finalização do Bruno Henrique numa finalização de fora da área.
O Flamengo, assim como defensivamente, o Flamengo não sofria tanto defensivamente, porém, o Flamengo cometia alguns erros na saída de bola, errava uns passes, ou errava o passe, ou passes era um pouco longo, e aí meio que dificultava para os jogadores do Flamengo conseguir fazer a saída de bola mais rápida, e com isso o Bragantino subia rapidamente a marcação e dificultava demais para o Flamengo sair jogando, e algumas das chances que o Bragantino, e algumas das finalizações que o Bragantino teve no primeiro tempo acontecer exatamente após erros de saída de bola do Flamengo. Então isso é algo que o Flamengo, que a gente sempre elogia quando o Flamengo faz bem feito, merece elogios, e aí quando não faz tão bem feito, aí a gente tem que dizer que o Flamengo cometeu alguns erros hoje, especialmente no primeiro tempo, que fez o Bragantino conseguir criar algumas finalizações. Então assim, algumas chances do Bragantino vieram após erros do Flamengo, e num jogo desse, nessa competitividade, num jogo equilibrado, não dá para cometer esses erros. E dá para dizer assim, que os primeiros 45 minutos do Flamengo não foram bons. Assim, não achei o primeiro, pela dificuldade do adversário, pelos desfalques que o Flamengo tinha, eu não esperava que o Flamengo fizesse uma grande partida, de verdade. Eu não achei os primeiros 45 minutos do Flamengo como eu estava comentando sobre o final, sobre o primeiro tempo, eu não achei o primeiro tempo do Flamengo de todo ruim, mas também não achei o primeiro tempo do Flamengo bom. Mas, assim, por quê? Pela questão do adversário, pela questão dos desfalques que o Flamengo tinha. Então, acho que eu já esperava um jogo equilibrado, dependendo até mesmo um jogo sem muitas chances, ou o Bragantino criando mais chances de gol do que o Flamengo. Então, o primeiro tempo eu acho que foi ok com o que eu esperava, e o placar estava bom, 0-0. Aí volta para o segundo tempo e simplesmente o Flamengo consegue sofrer um gol numa falta de atenção inacreditável. O Flamengo sofreu o gol com menos de 15 minutos. Eu acho que eu estava fazendo uma anotação aqui, e quando eu vejo o jogador do Bragantino já está dominando a bola, sendo na cara do gol e fazendo gol. Então, assim, não dá para você sofrer um gol desse. Assim, que bom que o Flamengo virou a partida, que bom que o Flamengo venceu, mas o Flamengo não pode sofrer esse tipo de gol. Não pode sofrer esse tipo de gol. A gente já tinha falado num gol que o Flamengo, acho que sofre, eu tô tentando lembrar qual, na Copa do Mundo de Clubes, acho que foi contra o Los Angeles FC, que eu acho que, não sei se o lance vem de um lateral, de uma falta cobrada rápida, que eu lembro de ter comentado que foi uma falta de atenção do time do Flamengo, e hoje de novo, e hoje ainda foi pior, porque foi muito rápido. O Bragantino chega a trocar passe rapidamente, e aquilo ali é claramente uma jogada ensaiada, mas assim, não é porque é uma jogada ensaiada do adversário que o time do Flamengo tem que tá com uma falta de atenção tão grande. Não pode. E aí, como a Mariana falou, o jogador do Bragantino que faz o gol, ele sai antes. Ele passa pelo Varela e chega na frente com muita facilidade, domina a bola e faz o gol. Então, assim, não pode sofrer esse tipo de gol. O Flamengo poderia ter vencido essa partida como venceu, mas assim, com muito mais tranquilidade. Entendeu? Quando eu digo muito mais tranquilidade, o quê? Por que eu falo com muito mais tranquilidade? Olha o segundo tempo que o Flamengo fez. Se o Flamengo não tivesse sofrido esse gol, o Flamengo poderia não ter jogado como jogou. Mas se o Flamengo, por exemplo, não sofre esse gol e joga como jogou, o Flamengo poderia ter vencido o Bragantino por 2-0. E assim, sem ter essa questão de estar atrás do placar, ter que buscar esse gol, sofrer contra-ataque, fazer mudanças, correr o risco de jogadores receber cartão amarelo. Então, assim, o Flamengo sofreu um gol bobo, com uma falta de atenção incrível que não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu não sei, eu acho que depois mesmo do gol, o Flamengo já estava bem, é bom destacar, mas é impressionante como o Flamengo cresceu ainda mais com a entrada do Wallace e do Vina. Impressionante. Sim. O que o Wallace e o Vina melhoraram o time do Flamengo, assim, vou até buscar os números. Brincadeira. O que eles dois jogaram, eu já tinha começado com poucos minutos. Acho que com menos de 5 minutos com eles em campo, eu já tinha falado. O Wallace e o Vina melhoraram o Flamengo. E a Maria chegou a falar assim, mas eles acabaram de entrar. Foi mesmo. E eles já tinham melhorado o Flamengo. Mas assim, é impressionante como o Flamengo melhorou. E aí, outra coisa, que diferença é ter um lateral que vai bem ofensivamente, né? Que diferença é ter um lateral esquerdo jogando na lateral esquerda do que um lateral direito jogando na esquerda? Porque assim, outro patamar. Impressionante. O que o Vina fez? O Vina entrou, driblava os jogadores do Bragantino, o Vina acelerava as jogadas, o Vina driblava, virava a bola pro lado direito. É
impressionante a diferença que foi a entrada do Vina para a atuação do Varela. E assim, como a Mariana falou, tem gente que vai achar que o Varela errou no gol do Bragantino. E tá ok. Da mesma forma que eu posso falar que aí você vê a diferença de um jogador ofensivamente de muito mais qualidade. É claro que o Varela tá jogando na esquerda, mas a gente sabe que o Varela na direita também não é um lateral ofensivamente tão bom, por exemplo, como o Ayrton Lucas, como o Wesley, como o próprio Vina, o Alexandro. E assim, fez muita diferença. O Flamengo cresceu demais. E aí é aquela questão. Com o Vina em campo, o Flamengo conseguiu atacar bem dos dois lados. Porque, querendo ou não, mesmo quando o Varela faz as suas boas atuações pelo lado esquerdo, o Flamengo tem dificuldades de chegar à linha de fundo pelo aquele lado esquerdo, porque o Varela tende a puxar a bola para o lado esquerdo ou para trás. Até porque ele é destro, não é canhoto. E faz sentido. Mas com o Vina, é impressionante, o Flamengo conseguia atacar pelo lado direito, atacava pelo lado esquerdo, era o Wesley subindo pro ataque, era o Vina subindo pro ataque, aí você tinha o Wallace. Gente, eu nem sabia onde estava jogando o Wallace. Você me pergunta onde o Wallace entrou, eu não tenho a mínima ideia. Gente, o Wallace estava pelo centro. Pela direita. Gente, o Wallace estava pela esquerda, tem momento que o Wallace está pela esquerda, tem momento que o Wallace está pela direita. Pela direita, no lugar do Luiz Araújo. Tem um momento que o Wallace. Tem um momento que o Wallace entra pela esquerda. Gente, o Wallace estava em todos os lugares. Mas especialmente pelo lado direito. E ele entrou muito bem, mais uma vez. E é bom destacar, lembra que eu falo do Wallace, rapaz, um jogador que, mesmo não tendo tanto tempo de jogo, é impressionante como ele participa de gols. Mais uma assistência do Wallace. O gol do Wesley é uma grande jogada do Vina, mas quem dá o passe pro Wesley fazer o gol? O Wallace. O Wallace ganhou uma assistência na partida. E assim, o Flamengo começou a criar com o Vina de um lado, o Wesley do outro, o Flamengo começou a criar um monte de chance. O Flamengo faz um gol, é verdade, o Flamengo faz o primeiro gol num lance de bola parada, é verdade, muito mérito do Arrascaeta na cobrança de falta e também mérito pro Léo Pereira, que veio lá de trás para fazer o gol e cabeceou muito bem, cabeceou pro chão e fez o gol. Mas assim, o Flamengo começou a criar chances pelos dois lados. É impressionante como o Vina e o Wesley estavam participando da jogada. Impressionante. Tem o lance do gol, é verdade. Tem o lance que o Vina faz uma grande jogada, que o Pedro finaliza o goleiro do... O goleiro Cleiton faz a defesa. Tem a jogada do Arrascaeta, que ele vai cortando pro centro, chuta pro gol. Isso foi no primeiro tempo ou foi no segundo tempo? Foi no segundo tempo, né? Foi. Mas eu não sei se eles já tinham, não sei se o Vina e o Alisson já tinham entrado, mas o Arrascaeta chuta de fora da área. Sim. E a bola vai pra fora. Tem um chute de fora da área do Bruno, um chute de fora da área do Everton, um chute de fora da área do Arrascaeta. Tem a lança do Pedro. Tem o lance do Pedro. Tem, ó, que foi no segundo tempo? Foi. Tem, por exemplo, tem um segundo. Mas a finalização do Arrascaeta, ele já tinha entrado? Não, acho que comecinho, mas foi logo depois do gol. Então, o Flamengo tem a finalização pra você ter do Jorginho, tem a finalização do Pedro, tem uma diferença. O Flamengo, mesmo após o gol do Bragantino, o Flamengo começa a melhorar no jogo. Mas é que o Flamengo melhora ainda mais após as mudanças, entendeu? As mudanças fazem o Flamengo melhorar ainda mais. E aí aquela questão, o Wesley, que a gente tanto estava falando que estava errando cruzamentos, foi lá e fez o gol da vitória. Impressionante. O Wesley, que provavelmente, né, é possível esteja fazendo seu último jogo com a camisa do Flamengo. Ele errou muitos cruzamentos, a gente mencionou isso, mas ele foi lá e fez o gol da vitória. Então, assim, muito mérito do Wesley, mas também é bom destacar méritos do Wallace, que acertou o passe no momento certo, na hora certa, não quis chutar pro gol, quis dar o passe pro Wesley, que estava chegando na jogada, e finalizou e fez o gol. Outro jogador que merece méritos é o Vina. O Vina já tinha feito uma grande jogada individual, e aí ele tocou, acho que foi pro Pedro, que o Pedro finalizou fraco pro gol, porque ele estava meio que caindo no chão. O Vina faz outra grande jogada individual, vira a bola pro lado direito, encontra o Wallace numa boa posição ali, não sei se já estava na área ou perto da área. O Wallace dá o passe e o Wesley chega chutando e fazendo gol. Assim, então, assim, muito méritos. É claro que o Wesley merece todos os méritos por ter feito o gol, mas o Wallace e o Vina também merecem muito mérito pelo gol, pela jogada, pela participação deles na jogada do gol do Wesley. Outra coisa a se destacar, o Felipe Luiz acertou nas substituições, né? Nossa, o Felipe foi muito bem nas substituições. O Felipe Luiz acertou em cheio. Foram poucas, mas certeiras. O Felipe Luiz acertou em cheio nas substituições. É impressionante como o Wallace e o Vina foram fundamentais para a vitória do Flamengo. Eles não só entraram bem no jogo, eles foram fundamentais para a vitória do Flamengo. O gol do Wesley tem participação dos dois.
entendeu? No gol do Wesley, a participação dos dois que entraram, que foram os dois primeiros que entraram, e eles foram muito importantes. É impressionante como o Flamengo já tinha melhorado no segundo tempo comparado ao primeiro, mas depois que eles entram, o Flamengo melhora ainda mais e aí começa a criar um monte de chance e começa a dominar o jogo. Porque é bom destacar isso. O Flamengo não só criou chance, o Flamengo no segundo tempo dominou boa parte da partida no segundo tempo. Como eu falei, chegou um momento, estava 1-1, e eu falei, o Flamengo tá merecendo o gol da virada. Porque o Flamengo estava dominando a partida. O Flamengo estava tendo a posse da bola e estava tendo a posse da bola, não é tendo a posse da bola naquela troca de passes que a gente fala, que muitas vezes o Flamengo troca passe e parece que não sai do lugar. Não, o Flamengo estava tendo a posse da bola perto da área do Bragantino, perto ali da área, chutando pro gol, criando jogadas, fazendo jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É impressionante como o Flamengo conseguiu ser muito melhor no segundo tempo. E o Flamengo não estava enfrentando qualquer time. O Flamengo está enfrentando um time que está fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, que é o Bragantino. E o Flamengo, no segundo tempo, foi bem superior ao Bragantino. E olha que o Flamengo saiu atrás do placar. Mas o Flamengo, mesmo atrás do placar, o Flamengo cresceu na partida. Já tinha melhorado nos primeiros minutos do segundo tempo. E depois que o Wallace e o Vina entram, o Flamengo dominou o jogo. Dominou e mereceu demais a virada, e isso obviamente também tem mérito do Felipe Luiz, que acertou em cheio nas substituições. Então assim, o Flamengo consegue uma vitória fantástica, porque eu posso falar, eu estava muito pessimista por essa partida, e o Flamengo demonstrou força, o Flamengo demonstrou que jogadores que não estavam tendo tantas chances foram lá e mostraram, eu tô aqui, tô merecendo oportunidade. O Everton Araújo fez uma ótima partida, impressionante, eu diria que é a melhor partida do Everton Araújo em 2025, grande partida do Everton Araújo. Também acho. O Alan que também nas outras partidas já vem demonstrando uma melhora. O Vina, que entrou hoje, ganhou, jogou o quê? Não sei se 20 e poucos minutos. O Vina mudou o jogo pro Flamengo. Mudou o jogo, o Vina entrou muito bem e é mais uma opção. É claro que, de novo, não sabemos quando o Vina vai ganhar bem mais tempo de jogo, até porque o Vina tá voltando de uma grave lesão no jogo, mas o Vina já demonstrou nessa partida de hoje a importância que ele pode trazer ao Flamengo. Um jogador de muita qualidade, um jogador assim com uma característica ofensivamente muito interessante, especialmente se você pensar que agora o Wesley deve sair. Para o Flamengo é muito interessante ter mais um lateral, mesmo apesar de ser na esquerda, um lateral que vai muito bem ofensivamente, que dá amplitude, que faz jogada, que parte para cima da marcação. Então assim, muito interessante. Boa partida do Everton Araújo, boa partida do Vina. Então, assim, de jogadores que não estavam, o Everton Araújo e o Alan, que não estavam dando tanto espaço com as lesões dos jogadores do Flamengo, ou com os jogadores do Flamengo não estando relacionados, seja por lesão ou não. Eles ganharam oportunidades e aproveitou. O Everton Araújo foi muito bem, o Vina entrou hoje, foi muito bem. O Juninho, entrou muito no final do jogo, mas assim, o Flamengo já tinha virado, acho que a partida, mas no último jogo também entrou bem, no jogo contra o Fluminense. Então assim, o Flamengo, apesar dos desfalques, os jogadores que não estavam tendo tantos minutos estão começando a demonstrar por que estão no elenco do Flamengo e foram muito bem. Então assim, tomara que os jogadores do Flamengo que estão lesionados voltem logo. Tomara que o Alan e o De La Cruz já estejam disponíveis para a próxima partida. Porque quanto mais jogadores o Flamengo tiver, mais o Flamengo vai ficar forte, porque o Flamengo tem um elenco com qualidade, mas é o que a gente falou, o Flamengo tem um elenco curto. Um elenco com qualidade, mas um elenco curto. Então, assim que o Flamengo. E que a diretoria do Flamengo comece a contratar mais jogadores, especialmente atacantes. Um atacante de lado de campo, um meia atacante. Não sabemos como é que o Felipe Luiz aonde o Saul vai jogar. Obviamente ele pode jogar de segundo volante, meia atacante, mas a gente vai ter que ver onde basicamente o Felipe Luiz vai colocar mais o Saul para jogar, se vai ser mais de meia atacante, na posição do Arrascaeta, se vai ser segundo volante, temos que ver isso, ou de meia pela esquerda. Mas assim, uma vitória do Flamengo assim, gigantesca. Eu diria até que essa posso estar exagerando? Posso, mas nesse momento, acho que pela emoção, essa pra mim é com certeza a minha vitória favorita do Flamengo no atual Campeonato Brasileiro. Acima de quanto o Palmeiras? Acima de quanto o Palmeiras. Essa vitória do Flamengo contra o Bragantino é a minha vitória favorita até aqui do Campeonato Brasileiro.
impressionante. Eu não dava muita coisa por esse jogo. Achava que o Flamengo iria perder, admito, deixo bem claro. Eu também. Eu achava que o Flamengo palpite foi 2-1, mas eu achava que o Flamengo iria perder, então não estava dando muita coisa por esse jogo, por uma questão dos desfalques, pelo time do Flamengo estar mais cansado, está nesse 4º jogo seguido após a Copa do Mundo de Clubes, e o time foi lá e demonstrou do porquê que é um dos favoritos para ser campeão brasileiro. E assim, o Flamengo consegue uma vitória gigantesca, uma vitória que faz o torcedor ficar muito orgulhoso. E assim, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores do Flamengo que conquistaram uma vitória fantástica no dia de ontem, né? Porque a gente já está na quinta-feira, então vitória fantástica do time do Flamengo, do Felipe Luiz, de todo mundo do Flamengo, vitória incrível. É verdade. Só para deixar claro que as nossas notas dos jogadores, não, a gente não vai publicar, a gente não vai falar aqui hoje, a gente vai gravar um vídeo separadamente dando as notas para os jogadores. O desempenho que a gente achou que eles foram bem, mal, ranqueando. Exatamente. O vídeo vai ser divulgado amanhã, na parte da manhã, e é isso, né, mãe? A gente vai estar avaliando, fazendo um ranking, avaliando as atuações dos jogadores do Flamengo na partida de hoje, então não vai ter aqui mais as notas individuais. Vamos aqui para o comentário. O Leonardo Pinheiro mandou: foi de uma falta na lateral. O gol de hoje lembrou mesmo. Pois é. Tá. Sobre o gol que eu falei, acho que sobre o gol que o Flamengo sofreu do Los Angeles FC. Deve ser isso que o Leonardo Pinheiro tá falando. Foi de uma falta na lateral. O gol de hoje lembrou mesmo. Eu acho que foi mesmo a falta do Los Angeles FC, foi na lateral. Acho que não foi cobrança de lateral, não. E aí foi o time do Flamengo, assim, uma desatenção parecida com a de hoje. O Leonardo Pinheiro mandou mensagem: temos que reconhecer mesmo, boa partida do Everton Araújo, mostrou qualidade com a bola nos pés. Pra mim, foi a melhor partida do Everton Araújo com a camisa do Flamengo, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A partida do Everton Araújo foi espetacular e prova aquilo que a Mayara já tinha mencionado antes. A parceria Everton Araújo e Jorginho é uma parceria interessante. Pois é. Porque o Everton Araújo é um jogador mais físico, um jogador mais alto, mais forte, um jogador que marca melhor, pode não ter tanta qualidade com a bola nos pés e não tem. Porém, hoje eu achei que ele foi muito bem com a bola nos pés, quero destacar isso. O Everton Araújo fez uma ótima partida marcando e com a bola nos pés. Hoje sim, eu acho que o Everton Araújo fez uma partida que explica por que ele está no elenco do Flamengo. Ele, para mim, foi um dos melhores da partida no dia de hoje, com certeza. Concordo plenamente, um dos melhores da partida no dia de hoje. Acho que é isso, gente. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Uma boa noite a todos.